quase todas as listas das histórias mais relevantes dos quadrinhos, a morte de Gwen Stacy sempre irá marcar presença. A história que aconteceu nas edições 121 e 122 de Amazing Spider-Man é de autoria de Gary Conway e Gil Kane. Porém, a decisão pela morte de Gwen perpassou por eles e do editorial da Marvel, comandado por Roy Thomas. Stan Lee, um dos criadores do personagem, considerou essa decisão um erro, mas ela perdurou, algo raro nos quadrinhos de super-herói. Então, considerando sua importância histórica, tratarei da morte de Gwen Stacy neste vídeo. Mas, com um complemento interessante. A edição número 4 da minissérie Marvels, onde vemos a trajetória de Phil Sheldon, repórter fotográfico, mostra Gwen Stacy alguns dias antes do dia que culminou em sua morte. Portanto, vamos às histórias. A edição 121 abre com o Harry Osborn tendo problemas com drogas e seu pai Norman culpando Peter por isso, além de expulsar Mary Jane e Gwen de sua casa. Pouco depois, vemos Norman ter uma ilusão do Homem-Aranha em sua casa, algo que o acaba recuperando de sua amnésia. Ele lembra que Peter Parker é o Homem-Aranha. Para quem não sabe, na edição 40, Peter confrontou Norman e a consequência foi a perda de memória do vilão, que já sabia da identidade do Cabeça de Teia. Então, avançando na história, Gwen é sequestrada e o Homem-Aranha vê o apartamento dela totalmente revirado. Então, ele parte para confrontar o vilão na ponte George Washington. O Aranha leva ampla vantagem, mas ao resgatar Gwen, Norman a derruba, com Peter usando sua teia para pegá-la da queda. Porém, ao colocá-la em seus braços, ela já está morta e ele jura vingança. Essa cena é motivo de muita discussão. Se nos atermos apenas ao quadrinho, o Duende diz que o mero fato de tê-la jogado de uma altura muito grande já a fez morrer, sem nem precisar bater no chão. Contudo, temos a onomatopeia snap na cena, que dá a impressão de que o pescoço da moça foi quebrado quando Peter a puxou. Particularmente, acharia muito mais dramático a história que Peter a matasse indiretamente, haja vista que Norman armou toda a situação para se vingar do Homem-Aranha. Na edição seguinte, temos algo inédito. Um Homem-Aranha ensandecido, buscando vingança contra o Duende Verde. Algumas cenas rememoram sua parceria com Gwen Stacy e o quanto a vida dos dois foi separada pela responsabilidade do heroísmo. Peter carrega duas questões com a família Stacy, pois foi acusado injustamente da morte do pai de Gwen, o Capitão Stacy. Depois de ser caçado pela polícia e ignorar a súplica de Harry Osborn, sob efeito de droga ainda, Peter acaba contando com a ajuda de Robbie do Clarim Diário para descobrir um armazém que pertence a Norman Osborn. Ele vai até o armazém e entra em conflito com o Duende, acertando tantos socos, que quase mata o vilão. Porém, ele se dá conta e para. Quando Norman tenta atacar de volta com seu planador, acaba sendo acertado pelo próprio veículo e morre. A história fecha com Peter mandando Mary Jane embora de sua casa, mas com ela optando por ficar. A escrita de Conway é boa, seguindo bem o padrão dos quadrinhos da época. Gil Kane é um ótimo artista, e junto com John Romita Sr., figura entre os grandes da história do Aranha. Diversas cenas são dignas de destaque, seja nas duas lutas contra o Duende, ou até mesmo a mais importante do arco, que foi a morte de Gwen. Sem querer ser do contra ou implicante, mas nunca fui muito fã de Marvels. Considerando que essa seria a HQ referência para o que é o heroísmo da Marvel, achei a ideia de um jornalista conduzir a história não muito boa, especialmente considerando que na DC, a contraparte é Reino do Amanhã, como a representação máxima do que é um super-herói para a editora. Reclamações à parte, a edição número 4 é de longe a que mais me agrada da minissérie, onde Sheldon, o repórter e protagonista da minissérie, tenta inocentar o Aranha da morte do Capitão Stacy. Sheldon possui uma grande inquietude, pois os heróis salvam os cidadãos americanos, ao passo que são perseguidos a todo momento mesmo assim. Então, ao longo de suas investigações, ele consegue falar com a filha do falecido capitão, que é a Gwen. Depois de alguns encontros, onde ela diz que não gosta do Homem-Aranha e chegou inclusive a considerá-lo culpado, ela finalmente diz não ter tanta certeza disso. Pouco depois, os dois presenciam uma invasão atlante, cortesia de Namor, em Nova York, como represália a uma prisão feita pela ONU. Ali, Sheldon ganha grande admiração por Gwen, por ser aquela pessoa inocente pela qual os heróis tanto lutam para manter seguras. Conforme ia se abrindo mais, Gwen acabou prometendo a Sheldon o diário de seu pai, o que seria a chave para inocentar o Homem-Aranha. Mas, ao ir de encontro à moça, vê o Duende Verde a sequestrando e a segue, primeiro de táxi,
que era dirigido por ninguém menos que John Romita Sr., artista do Aracnídeo. Depois, a pé, vê todo o confronto pelas lentes de sua câmera, onde Alex Ross rememora as cenas do quadrinho original na sua belíssima arte. No fim, perto da aposentadoria, Sheldon fica chateado que Norman ganhou as manchetes com sua morte, enquanto Gwen, uma pessoa especial, acabou esquecida. A morte de Gwen Stacy foi retratada em 2 filmes do Homem-Aranha. A primeira, sem ela, foi no filme de 2002 de Sam Raimi, onde o Duende Verde morre do mesmo jeito que morreu no fim de Amazing Spider-Man 122. Já em 2014, tivemos Gwen morrendo de fato, usando a mesma roupa com a cena muito similar à do quadrinho, no filme dirigido por Mark Webb. Não considero a morte de Gwen uma das grandes da Marvel só pela história, mas sua importância para a trajetória do Aracnídeo é fundamental, e seria injusto ignorar isso. Portanto, fica como uma leitura essencial do Cabeça de Teia na tragédia que redefiniu sua vida para sempre. O vídeo termina por aqui, não se esqueçam do gostei e da inscrição. Um forte abraço.